Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui é o Nicolas que vem para mais um vídeo. Rapaziada, nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a classificação do Vasco, provável escalação para amanhã na final, jogo de ida, também o Aerovasco que vai acontecer hoje à tarde e uma proposta do Vasco por um meio campista, beleza? A gente vai estar falando sobre tudo aqui nesse vídeo. Antes de tudo, se inscreva no canal e deixe o like e bora pro vídeo. Rapaziada, o Vasco está classificado para a final da Copa do Brasil. Rapaziada, eu tô muito feliz. Não consegui estar gravando um vídeo antes, tá? Peço desculpa aí, rapaziada, mas vamos estar falando aqui mesmo da vitória do Vasco nos pênaltis, tá? O Vasco perdeu no tempo normal de 1-0 do Fluminense, mas como o Verratti fez aquele gol, né? Naquele jogo tava 2-1 pro Vasco, ficou 2-2, foi pros pênaltis e o Vasco se classificou, beleza? E rapaziada, a gente pode falar aqui, né? Antes de falar as outras notícias, o Diniz, por quê? O Diniz foi muito questionado e ele ainda é questionado, tá? Porque os números dele comandando o Vasco, querendo ou não, não são os melhores e os números não são bons, tá? Se eu pegar aqui os números dele pelo Vasco, vai ter mais derrota do que vitória, empate. Então, a temporada do Diniz, e não é só aqui no Vasco, ele já fez isso daí no Fluminense. O Brasileirão não é ali, como fala, não é o potencial dele, mas ele tem um grande potencial ali em outras coisas, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Isso daí o Diniz consegue ganhar, o time vence e tal, mas Copa do Brasil ali, né, foi o que o Diniz conseguiu pro Vasco, tá? Mas ali o Brasileirão, o Diniz é péssimo em Brasileirão, tá? Isso daí a gente viu esse ano e já viu em outros trabalhos dele, né? Tanto pelo Cruzeiro, Fluminense, tá? E a gente vem vendo isso daí do Fernando Diniz. Mas o importante é que ele tá na final. E rapaziada, se chega na final é para ganhar. Porque o torcedor não aguenta mais. O torcedor aí tá há 14 anos sem ver o Vasco ganhar um título, tá? Então o torcedor não aguenta mais, tá? Então essa Copa do Brasil é para dar um ânimo na torcida e para mostrar ali, né, que o Vasco não tá acabado, que o Vasco não tá nada disso. E essa Copa do Brasil vai ser muito importante para o Vasco, tanto para esse ano e tanto para 2026, porque o Vasco ganhando, além do dinheiro de 101 milhões, o Vasco ainda vai estar garantindo uma vaga na Libertadores, rapaziada. E isso vai ser um passo muito importante para o Vasco do ano que vem, e o dinheiro também, porque o Vasco vai poder fazer contratações melhores para o elenco, porque o dinheiro que o Vasco tem é muito apertado. Então o Vasco termina ali em 14º no Brasileirão. Se o Vasco não conseguisse essa classificação para a final, o dinheiro do clube ia ficar bem apertado para contratações, tá? Então o Vasco hoje já garante 77 milhões de reais. Por quê? Porque o Vasco vem lá da primeira fase, então o Vasco disputa ali e tal, até ali, né, a final é 34 milhões, mais o que o Vasco ganhou, dá 70 e poucos milhões, mas o Vasco está focado na Copa do Brasil. E tanto que a torcida vai apoiar ele, que eu vou mostrar agora, o Aerovasco, que vai acontecer hoje, tá? Eu vou estar mostrando aí na tela, tá? Rapaziada, e focado nisso, né, o Vasco fez um treino ontem, tá? O Vasco fez um treino ontem, vai fazer um treino hoje, beleza, tá? Que vai ser ali o último, né? Para enfrentar ali
o Corinthians, tá? Na final. Rapaziada, a escalação do Vasco deve ser essa mesma que está na sua tela. A mesma escalação que enfrentou o Fluminense vai ser ela que vai ser usada ali contra o Corinthians, tá? Mesmos jogadores. Eu vou estar falando aqui para vocês. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno, Andrés Gomes e Ryan, tá? E rapaziada, essa vai ser a escalação que o Vasco irá usar para enfrentar, né, o Corinthians amanhã, quarta-feira, pela semifinal, pela final da Copa do Brasil. E rapaziada, a última notícia desse vídeo é a seguinte: o Vasco, né, apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra para o meia colombiano Johan Rojas, de 23 anos, né? Por quê, rapaziada? O Vasco está em busca de meio-campistas, que é um setor ali, né, que o Vasco precisa de contratações, tá? Porque apenas o Coutinho ali de armador também, e o Vasco não tem um substituto certo para o Coutinho. Então, querendo ou não, o Coutinho ali no jogo, ele cansa e diminui a produtividade ali dentro de campo dele, e ele não consegue sair porque não tem outro substituto ao nível dele. Então o Vasco nessa janela busca as contratações, né? E ali, né, o Vasco vai enfrentar uma grande concorrência, um Atlético Nacional, tá? Que também busca a contratação desse meio-campista. O Vasco já está de olho, né, no mercado para o ano que vem e já iniciou umas investidas aí, né? Por mais que agora o Vasco vai ter um cachê maior para poder estar investindo, beleza? Rapaziada, qualquer informação nova vou estar trazendo para vocês, tá? Falou, fui e até o próximo vídeo. Tchau!